morava em Curitiba, em São Bernardo do Campo, nos anos 70, e andar de bicicleta fazia parte do nosso cotidiano de lazer. Não era ir para a escola, mas era chegar da escola e andar de bicicleta. Mas na época da adolescência eu não pedalava, e nem na época adulta, nem tinha bicicleta. Aí, quando eu fui presidente da CPTM, a gente decidiu construir a ciclovia do Rio Pinheiros, que é essa ciclovia muito bonita que tem as margens do Rio Pinheiros aqui em São Paulo. E naquela ocasião, os cicloativistas de São Paulo publicaram uma matéria no jornal criticando muito a obra. E eu chamei uma amiga minha, a Soninha, e pedi para ela me colocar em contato com os cicloativistas. Ela me mandou um recado, eles disseram assim que querem conversar com você sim, mas não no seu escritório, eles querem que você vá pedalar com eles na ciclovia em obras para eles te mostrarem o que pode ser feito no projeto. Eu topei e fui pedalando com eles ao longo dos 14 quilômetros das obras da ciclovia, e escutando muito, aprendendo bastante, e a partir dali eu passei a inspecionar a obra com a bicicleta. E quando a ciclovia inaugurou, eu decidi incorporar a bicicleta no meu dia a dia. E a partir de 2013 eu fui morar no Rio de Janeiro, depois no México, eu aboli o carro da minha vida e desde então eu uso a bicicleta. Eu comecei a me locomover de bicicleta em Belo Horizonte. Eu sou de Vitória, Espírito Santo, fui para BH fazer mestrado e vi uma colega, era outra mulher da minha idade, com uma bicicleta simples, fazendo o mesmo 5 quilômetros que eu poderia fazer no meu deslocamento. Eu pensei, putz, eu também posso. E comecei a me deslocar de bicicleta no meu cotidiano e isso transformou minha vida. Eu já estudava mobilidade no meu mestrado. Eu estudava tarifa zero, movimento social. Quando eu terminei o mestrado, eu entendi, ficou muito claro para mim, estudando uma perspectiva de direito à cidade, que a gente só poderia falar desse direito à cidade, dessa mobilidade de uma forma integrada, se a gente olhasse todos os modais. E a bicicleta, ela deveria ser uma política pública integrada da cidade. Cidades na mobilidade, cidades na mobilidade. O uso cotidiano da bicicleta para percorrer trajetos curtos é uma das melhores maneiras de desatar o nó do trânsito das metrópoles brasileiras. Por isso, a chamada mobilidade ativa é uma das principais bandeiras dos pesquisadores do Observatório Nacional de Mobilidade Sustentável do INSPER Cidades. A mobilidade ativa é se movimentar a partir da propulsão humana, ou seja, a força é a sua própria perna. Qualquer meio de transporte que você use seu próprio corpo para gerar energia e se locomover. A mobilidade ativa, ela é essencial para assegurar a inclusão social, porque ela é barata, ela é altamente acessível para qualquer pessoa. É muito mais barata que uma moto, que um carro, tanto para comprar como para manter. A bicicleta como opção viável e segura para todas as classes sociais é o grande desafio nas cidades. A gente tem desafios políticos, institucionais, desafios culturais. As cidades precisam se conectar, as pessoas precisam conseguir transitar. Assim como acontece em outras grandes cidades, a porcentagem de pessoas que usam as bicicletas para se deslocar em São Paulo ainda é pequena. Mesmo assim, entre 2018 e 2023, o número de ciclistas na capital paulista cresceu 25%. A cidade ela vai ter tanto mais bicicleta quanto mais segurança ela der para os ciclistas. Eu pedalava aqui em 2010, 2011, quando a gente inaugurou a ciclovia do Rio Pinheiros, e praticamente nenhuma ciclovia. Éramos muitos poucos ciclistas que ousavam desafiar o trânsito da cidade. Aí, a partir de 2013, a cidade resolveu acelerar a implantação das ciclovias e construiu em 2015 a ciclovia da Avenida Paulista. Hoje, no horário de pico, você encontra engarrafamento de bicicleta. Por quê? Porque as pessoas se sentiram seguras para sair. Se a cidade continuar mantendo as ciclovias, expandindo as ciclovias, ela vai colher os frutos de ter muito mais ciclistas. Henrico é um dos entusiastas desta tendência. Bom, eu uso a bicicleta principalmente para vir aqui para o INSPER. Eu antes vinha de carro, mas realmente ficou meio inviável, principalmente por eu não ter a carteira de motorista ainda e ter que depender dos meus pais, né? Então acabei optando por comprar essa bike assistida, né? Nem totalmente elétrica e nem manual, né? Ela é assistida, então ela é super boa para mim no dia a dia
e faz o que eu preciso, tanto para subidas quanto para vir para cá, enfim. Uso ela todos os dias. Realmente é a melhor sensação do mundo acordar às 7 da manhã e sentir uma brisinha no Parque Ibirapuera vindo para a faculdade. A principal vantagem é realmente sair do trânsito, contribuir para o mundo, né, não emitindo carbono, né, no meu deslocamento. No Brasil, mais da metade da frota é composta por veículos que usam motores a combustão. Além de sofrerem com os efeitos da poluição atmosférica, os motoristas e passageiros perdem horas nos congestionamentos. A economia de tempo foi o que convenceu o aluno de engenharia da computação a abandonar outras opções de transporte. A opção do patinete é bem mais viável em termos de locomoção. Antes eu demorava 40 minutos para chegar até aqui, com o patinete eu sei que todo dia eu chego em 15, então é um fator bastante positivo. Em questão de política pública, o que a gente consegue ver mais assim é surgirem novas ciclofaixas, né, mais caminhos que podem ser seguidos e assim descongestionando as avenidas. Mas ainda tem pouco cuidado assim, com as ciclofaixas, pouca manutenção, então vê que muitas delas estão com buraco, tem muitas que eram ciclofaixas e foram pintadas e aí elas desaparecem no meio do caminho. Hoje o que a gente vive aqui em São Paulo é uma descontinuidade, é um apagamento da malha cicloviária, a gente está perdendo, a gente está tendo uma destruição da malha cicloviária e a gente está perdendo essa conquista porque justamente a gente não conquistou a população. A gente tem um ponto muito chave que é a comunicação. A comunicação, engajamento e gestão compartilhada com a população, que são os usuários daquele território. Sérgio conquistou o terreno aos poucos. Hoje não dispensa a bicicleta para percorrer os quilômetros que separam sua casa do trabalho. Comecei a andar de bicicleta no final de semana, tive que trabalhar durante a pandemia e comecei a usar a bicicleta mais frequentemente na pandemia. Vendi o carro, não tenho mais carro, então só me locomovo de bicicleta ultimamente. Me sinto mais revigorado, então acho que para mim essa mudança foi importante. Não me vejo usando voltando a usar carro, por exemplo, na cidade, é infernal. Eu comecei a pedalar porque eu ficava com um pouco de fobia no metrô, eu tenho um pouco de fobia de lugares cheios. E para ir para o trabalho, assim, eu me senti um pouco com falta de ar. E aí eu conheci uma pessoa que começou a me ensinar a andar de bike na cidade de São Paulo. E aí eu comecei a pegar gosto. Eu também sempre fui muito fã de atividade física. E aí, pra mim, só juntou o útil ao agradável. Então, aí eu comecei a usar como meu meio de transporte principal. Então, todo dia pro trabalho eu vou de bike. Eu saio da Liberdade, que eu moro lá, e vou até a Chácara do Santo Antônio. A gente está falando de menos carros direto, redução de estresse de quem se desloca de bicicleta, né? Não fica parado no trânsito, melhoria da qualidade de vida, a gente está falando de saúde mental, redução de pessoas no Sistema Único de Saúde. Uma pesquisa do SEBRAP sobre São Paulo diz que os deslocamentos de bicicleta podem reduzir em até 34 milhões no orçamento do SUS. Então a gente está falando de um número, a gente está falando de dinheiro, de economia. Esses dados são muito importantes para a gente entender a linha econômica que é se deslocar de bicicleta. Comprovadamente também, o usuário de bicicleta é um usuário que para mais e consome mais em comércios locais, porque ele faz deslocamentos menores e ele tem essa tendência a parar. Então, linhas gerais de saúde, meio ambiente, comércio. E as empresas podem fazer muito. Ter bicicletários nas suas garagens, ter vestiários para que as pessoas vão de bicicleta. Tem empresas tão ousadas que elas dão dia de descanso depois de um determinado número de dias que o empregado chega de bicicleta.
Porque ela descobriu que quem vai de bicicleta chega de melhor humor, fica menos doente e falta menos. Então, a política em favor da mobilidade por bicicleta, ela é um ganha-ganha para todo mundo na cidade, até para quem anda de carro. Eu, de bicicleta, ocupo menos espaço do que se eu tivesse de carro, eu estou ajudando quem anda de carro. Faz 2 anos que Robson fez da bicicleta seu principal instrumento de trabalho. Neste período, emagreceu 35 quilos e perdeu as contas de quantos quilômetros já percorreu fazendo entregas. Eu faço 12, 14 horas andando de bicicleta. Hoje, se eu colocar que eu saio 10 e chego meia-noite em casa, coloca 12, 14 horas andando de bicicleta. Eu saio de casa umas 10, 10 e pouco, pego o trem na estação de Suzano, venho até a Luz, direto, desço na estação da Luz, pego o linha amarela, desço na estação Faria Lima e desço a Faria Lima todinha para começar depois o monumento ali que é a minha praça. Tudo isso com a bicicleta. Dentro do trem só pode entrar com a bicicleta depois das 10 horas da manhã, das 10 às 4 da tarde e depois das 9 da noite. A restrição faz Robson chegar tarde em casa. Se optasse por alugar uma bicicleta, o custo pesaria no bolso. Hoje até poderia estar que tem a bicicleta do Itaú, que pode alugar. Ou tem uma bicicleta vermelhinha que é da TBC, você paga R$ 95,00 por ela por semana. Mas para mim, hoje, no caso, para mim não é vantagem eu pagar R$ 95,00 nela. A gente precisa construir, conectar uma malha cicloviária ao transporte público, ampliar as vagas de bicicletários e ampliar os bicicletários próximos ao transporte público. Se você não tem uma bicicleta, o que você faz? Você pode incluir um programa de mobilidade com bicicletas compartilhadas. Essas bicicletas compartilhadas, exemplo da Colômbia, por exemplo, de Bogotá, elas podem ser públicas e integradas ao sistema de transporte. Ou seja, com o seu bilhete único que você tem, do metrô, por exemplo, sem pagar nada adicional, você consegue ir até uma estação de bicicleta que deve, essencialmente, preferencialmente, estar integrada à estação de transporte, à estação de ônibus. Você libera essa bicicleta e continua o seu trajeto em uma rede cicloviária que está conectada à malha de transporte. Esse é o mundo ideal. Eu acredito na bicicleta como um instrumento de transformação, um instrumento de transformação social, um instrumento de transformação cultural. Uma das formas de ocupar a cidade é através da mobilidade, se locomovendo com mais tempo, de qualidade, de atenção, que você não vai ficar parado olhando no sinal. Claro que tem alguns momentos que eu me sinto um pouco insegura. Às vezes tem alguns trechos que não tem ciclofaixa, eu preciso pegar a rua. E aí eu tento ir o mais rápido possível, mas às vezes alguns carros te xingam só porque você não tá na ciclofaixa, mesmo que não tenha nenhuma por perto. Eu acho que o mais legal é, primeiro, as diferenças de paisagem. Então eu saio do centro da cidade, né, que é um caos. Eu chego mais na zona sul, que é tipo mais arborizado. Às vezes dá pra pegar o trajeto pelo Rio Pinheiros e lá dá pra ver um monte de capivara. E fora que, tipo assim, eu sinto que tem uma comunidade muito legal de ciclistas, tanto a galera que vai de speed, quanto a galera que vai, assim, com bike urbana mesmo. Eu sinto que tem uma parceria, mesmo que seja em silêncio, da gente, assim. Então, isso é muito legal aqui em São Paulo.